Quando minha filha me disse, com toda a frieza do mundo, para eu encontrar outro lugar para morrer porque agora eu era inútil, arrumei minhas malas como a mãe obediente que sempre fui. 3 dias depois, estava sentada no escritório de um advogado, descobrindo que meu marido, supostamente amoroso, tinha jogado a partida de xadrez mais longa da história. Rayana estava prestes a aprender que, às vezes, o peão vira rainha. Se você está me ouvindo agora, se inscreve aí e me conta, já passou por uma dessas? Deixa eu explicar como eu saí de viúva sem teto para mulher com todas as cartas na manga. Porque, meu bem, essa história tem mais curva do que rodovia no interior de Minas. 2 meses atrás, eu ainda era Renata Souza, esposa dedicada por 43 anos e mãe de uma filha espetacularmente ingrata. Quando Alan morreu de ataque cardíaco aos 71 anos, achei que meu mundo tinha acabado. Mas eis que Rayana apareceu no meio do meu luto como um urubu em salto alto, toda montada em roupa de grife, falando que isso deve estar sendo muito difícil para você, mãe. Difícil? Difícil era engolir a cara de falsa preocupação dela. Mãe, você não consegue cuidar sozinha dessa casa enorme? A escada, a manutenção, todas essas lembranças, não é saudável. Ah, como eu fui boba de não perceber a matemática escondida nesse discurso. Rayana sempre foi a princesinha do Alan, a intocável. Casou-se com o Carlos, aquele banqueiro engravatado, teve filhos e pronto. O Alan tratava todos eles como se fossem a 8ª maravilha do mundo. Eu era a mulher invisível que cozinhava, limpava e mantinha tudo girando. Depois do funeral, as visitas da minha filha começaram a virar um verdadeiro cerco. Ela e o Carlos vinham para jantares em família, mas na prática era emboscada. Me enfiavam folhetos de comunidades de aposentados, panfletos imobiliários, como se eu fosse um sofá velho pronto para ser doado. Mãe, esses lugares são incríveis, cheios de gente da sua idade, atividades, sem responsabilidades. Traduzindo, sem herança para dividir, sem mãe inconveniente no caminho. O golpe de misericórdia veio numa terça-feira. Eu estava ali, ainda dormindo no quarto de hóspedes porque não tinha coragem de mexer nas coisas do Alan, quando Rayana chegou sem avisar, com o Carlos e 2 malas enormes. Mãe, tomamos uma decisão. Carlos foi promovido, precisamos nos mudar para a cidade já. Essa casa é perfeita para nós. Olhei sem entender. Mudem-se, mas essa é a minha casa. Foi aí que a máscara caiu. Na verdade, mãe, de acordo com o testamento do papai, eu herdei tudo. A casa, os investimentos, tudo. Te deixei ficar aqui por bondade, mas agora já deu. Senti como se tivesse levado uma rasteira no meio da rua. Rayana, deve haver algum engano. Mas ela só riu, seca. Nenhum engano. O papai sabia que eu cuidaria melhor do legado dele. Você nunca entendeu nada de dinheiro, mãe. Você era só a esposa. 43 anos de casamento resumidos em 3 palavrinhas. Só a esposa. Foi aí que veio a facada final. Encontre outro lugar para morrer. Você é inútil agora. Arrumei minhas coisas em um dia. 43 anos enfiados em 2 malas e uma caixinha de fotos. Rayana me observava da porta olhando o relógio como se eu estivesse atrasando ela para o salão de beleza. Tenho um ótimo complexo de idosas na Rua das Palmeiras, disse com entusiasmo de quem recomenda um boteco baratinho. Minha filha estava herdando 13 milhões de reais e me mandando morar em asilo. Carlos, eficiente como quem joga fora saco de lixo, colocou minhas malas no Toyota Corolla deles. Renata, você vai adorar a independência de novo, disse sem nem olhar nos meus olhos. Independência? Só se fosse independência da dignidade. Enquanto o carro se afastava, vi minha casa. A casa que construí com o Alan, que virou palco de festa de aniversário da Rayana, noites de cuidado durante a doença dele, jantares em família, sumi pelo retrovisor. E o destino? Uma pousada barata. A pousada Sol Aurora é o que você imagina de um lugar que cobra R$ 49 a diária. Paredes finas, toalhas mais finas ainda e um carpete com mais vida passada do que novela da Globo,
Rayana me deu R$ 200 em dinheiro como se fosse gorjeta para a garçonete. Isso deve cobrir uns dias, mãe. Depois o Carlos transfere algum dinheiro quando resolvermos a papelada do papai. Fiquei ali, sentada no colchão mole, tentando processar. Em 3 horas, eu tinha passado de viúva de luto a idosa sem teto. A filha que criei, amei e pela qual me sacrifiquei, me descartou como receita vencida e esquecida na geladeira. Mas no meio daquele quarto deprimente, algo não batia. Alan sempre foi meticuloso, obsessivo com papéis importantes. Eu lembrava perfeitamente. Ele me mostrou o testamento anos antes, explicou tudo, fez questão que eu entendesse. E eu tinha certeza absoluta de que não era aquilo. Ele podia ser teimoso, antiquado e até meio mandão quando o assunto era dinheiro, mas cruel, jamais. O homem que segurou minha mão quando minha mãe morreu, que me surpreendia com flores no aniversário, não me deixaria na miséria. Na manhã seguinte, usei o Wi-Fi do motel para procurar o advogado do Alan, João Luiz, que já tinha cuidado da compra da nossa casa e de vários negócios ao longo dos anos. O escritório dele ficava no centro de São Paulo, a 20 minutos de ônibus. Caro para mim naquele momento, mas necessário. João era um senhor distinto, já na casa dos 70, olhos gentis atrás dos óculos de aro fino. Quando a sua secretária anunciou que a senhora Souza estava ali para tratar da herança do marido, ele pareceu genuinamente surpreso. Renata, minha querida, eu já estava me perguntando quando você viria. Tentei ligar para sua casa várias vezes, mas a Rayana disse que você estava viajando. Viajando? Perguntei, franzindo a testa. Foi isso que minha filha lhe disse, Sr. João Luiz? Preciso tirar uma dúvida com o senhor sobre o testamento do Alan. Ele pareceu realmente confuso. Claro, a Rayana não entregou à senhora a sua cópia. Eu dei a ela o original e várias cópias depois da leitura. Meu estômago embrulhou. Houve uma leitura? Sussurrei. Renata, a senhora deveria estar lá. A Rayana havia me dito que você estava tão abalada que ela cuidaria de tudo e garantiria que você recebesse a herança. O sangue sumiu do meu rosto quando a realidade me atingiu. Senhor João, nunca me contaram sobre nenhuma leitura. Minha filha disse que herdou tudo. A expressão dele mudou de confusão para alarme. Pegou uma pasta grossa, os movimentos ficando repentinamente apressados. Renata, isso é impossível. O testamento do Alan é muito específico sobre a sua parte. Ele puxou um documento. Reconheci imediatamente a assinatura impecável do meu marido, firmada em cartório. Mas quando João começou a ler, percebi que Rayana havia mentido descaradamente. Eu, Alan Souza, em pleno juízo, deixo à minha amada esposa Renata Souza o seguinte: nossa residência principal, na Rua das Palmeiras, número 847, incluindo todos os móveis e pertences pessoais. Além disso, deixo a ela 70% de todos os ativos financeiros, investimentos e contas, totalizando aproximadamente 13 milhões de reais. Minha cabeça começou a girar. 13 milhões de reais. A casa e 70% de tudo. João continuou, com a voz cada vez mais firme. Para minha filha, Rayana Souza Almeida, deixo 7 milhões de reais a serem mantidos em um fundo fiduciário, com distribuições a partir do seu 45º aniversário, dependendo do tratamento que ela der à sua mãe após a minha morte. Dependendo do tratamento que ela me desse. Alan sabia. De alguma forma, ele já desconfiava do que a Rayana tentaria aprontar. Senhor João, falei quase sem voz, minha filha me disse que eu não tinha direito a nada. Ela se mudou para minha casa, me deu R$ 200 e ainda sugeriu que eu procurasse um asilo. O rosto do advogado ficou vermelho de raiva. Renata, o que Rayana fez tem nome: abuso e fraude contra a idosa. Ela cometeu crimes sérios, mas usou documentos falsificados. Seu marido atualizou o testamento 6 meses antes de falecer, justamente porque estava preocupado com a postura da sua filha em relação ao dinheiro. Tudo fez sentido de repente.
Todas as vezes em que Rayana ignorou minhas opiniões, interrompeu minhas falas nos jantares, revirou os olhos quando eu tentava falar sobre viagem de família ou negócios do Carlos, Alan estava vendo, avaliando e se preparando. Tem mais, disse João. A cláusula do fundo deixa claro, se sua filha não tratasse você com respeito, todo o valor, os 7 milhões de reais, reverteriam para você. Eu o encarei atônita. O senhor está me dizendo que a minha filha acabou de se custar 7 milhões de reais? Ele confirmou com a cabeça. Exatamente. Agora a senhora não herdou 13 milhões, Renata. Herdou 20 milhões de reais, mais a casa e todos os seus bens pessoais. A ironia era tão perfeita que dava até vontade de rir. Minha filha, na pressa de me passar a perna, acabou acionando justamente a cláusula criada para me proteger. O que eu faço agora? Perguntei, tentando soar firme. João sorriu com sinceridade. Agora, minha querida, chamamos a Polícia Federal do Brasil para denunciar a fraude, depois ligamos para Rayana e avisamos que ela está prestes a levar o maior choque da vida. Ela vai lutar contra isso? Com que dinheiro? Todos os investimentos, todas as contas bancárias, todos os bens, exceto a casa dela, estavam congelados para a investigação. Pensei na Rayana, já planejando reformas na minha casa, comprando móveis novos com o dinheiro que achava que era dela. Carlos provavelmente estava calculando como a herança iria turbinar seus investimentos. Eles não faziam ideia de que em poucas horas o castelo de cartas deles iria desmoronar. O escritório de João virou o centro de comando daquilo que ele, animado, apelidou de Operação Justiça. Ligou para a Polícia Federal, bancos e até contratou um investigador particular. Eu, ainda zonza, fiquei sentada na poltrona de couro tentando assimilar a dimensão do golpe. Os documentos são sofisticados, explicou o delegado Silva, revisando os papéis falsos. Isso não foi coisa de impulso. Alguém planejou com calma. O senhor acha que a Rayana teve ajuda? Perguntei. Quase certeza. Produzir falsificações desse nível exige contatos e conhecimento. É bem possível que o Carlos tenha participado. Em menos de 2 horas, todas as contas da Rayana estavam bloqueadas. Os cartões de crédito dela, vinculados à suposta herança, foram recusados. Até as contas de luz e água que ela já havia transferido para o nome dela ficaram suspensas. Foi então que o meu celular tocou. 3h47 da tarde. Na tela, o nome da minha filha. Mãe, onde a senhora está? Perguntou, a voz tensa. Teve algum problema com as contas bancárias. Estão dizendo que os bens do papai foram congelados. Olá, Rayana. Estou no escritório do João, o advogado do seu pai. Lembra dele? Aquele que leu o testamento verdadeiro para uma sala vazia enquanto você dizia que eu estava viajando? Silêncio do outro lado da linha. Mãe, não sei o que a senhora pensa que descobriu. Eu descobri que você é uma mentirosa e uma ladra, Rayana. E também descobri que seu pai era muito mais esperto do que qualquer um de nós imaginava. Ela tentou se justificar. Eu só queria te proteger da responsabilidade de lidar com tanto dinheiro. Olha, sinceramente, naquele momento eu só pensei, será que ela acreditava mesmo no que estava dizendo ou só queria se sair bem? Você falsificou documentos legais, cometeu fraude e expulsou sua própria mãe de 67 anos de casa, achando que eu era burra demais para perceber. A voz dela saiu áspera, quase engasgando na própria indignação. Mãe, você está confusa. Essa dor toda te deixou vulnerável e alguém está claramente se aproveitando do seu estado emocional. A audácia era de tirar o fôlego. Mesmo pega em flagrante, Rayana ainda tentava me manipular como se eu fosse uma figurante da minha própria vida. Rayana, minha filha, vamos esclarecer uma coisa. Você não herdou nada. Aliás, a sua suposta herança, aqueles 7 milhões que seu pai deixou, agora também são meus, graças a uma cláusula deliciosa que ele colocou. Eu deveria ser tratada com dignidade e respeito.
E, convenhamos, isso passou longe de acontecer. Do outro lado, silêncio. Quase dava para ouvir os neurônios da Rayana fritando, igual panela de pressão esquecida no fogo. Mãe, por favor, vamos nos encontrar em algum lugar para conversar com calma. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Ah, vamos nos encontrar sim, mas no tribunal, quando você for indiciada. Você não ousaria denunciar a própria filha? Algo duro e definitivo se cristalizou dentro de mim. Observe-me. Desliguei o telefone e encarei João Luiz, meu advogado, que quase brilhava de satisfação. Quanto tempo até ela ser presa? Perguntei. O delegado Silva já tem provas suficientes para um mandado. Eles devem buscá-la ainda hoje. E o Carlos? Os registros financeiros dele estão sendo intimados. Se ele ajudou a criar esses documentos, também vai responder. Na mesma hora, meu celular vibrou com uma mensagem da Rayana. Mãe, por favor, não faça isso. Pense nos netos. Mostrei a mensagem ao delegado, que soltou um sorrisinho sombrio. Manipulação emocional, clássico desse tipo de golpe. Respondi. Estou pensando neles. Eles merecem ver o que acontece quando alguém rouba da própria família. Não acha? 20 minutos depois, o telefone tocou. Era Carlos. Dona Renata, com certeza a gente pode resolver isso em particular. A Rayana tomou algumas decisões ruins, mas envolver a polícia é exagero. Carlos, você ajudou a falsificar aqueles documentos? Silêncio. Depois ele tentou. A senhora precisa entender a pressão que ela estava sofrendo, estava preocupada com seu estado mental, com a sua capacidade de lidar com tanto dinheiro. Tradução. Sim, eu ajudei, mas foi só um favorzinho. Então quer dizer que, no fundo, ela acreditava estar me protegendo quando me expulsou de casa e praticamente me mandou encontrar um canto para morrer? Perguntei, deixando o peso da frase cair. Carlos se calou. Pois bem, meu genro, aqui vai o resumo. Vocês dois vão ser presos. Ambos vão enfrentar acusações sérias de fraude. E eu vou continuar na minha casa. Dona Renata, por favor, seja razoável. Eu fui razoável por 43 anos. Não funcionou muito bem para mim. Naquela mesma noite, por volta das 8h30, Rayana foi presa enquanto jantava no restaurante Leonard. Estava lá com Carlos e outro casal, provavelmente comemorando a herança roubada. Segundo o delegado, ela fez escândalo, gritou sobre prisão injusta e pediu para ligar para o advogado, que, detalhe, era só amigo de golfe do Carlos, sem a menor noção de direito penal. Na manhã seguinte, Carlos foi preso no próprio escritório. O contador forense rastreou os documentos falsificados até uma gráfica usada por ele para criar prospectos de investimento fraudulentos. Ou seja, currículo criminoso de respeito, coisa que Rayana ou fingia não saber ou simplesmente escolheu ignorar. E assim, depois de mais de 4 décadas, passei minha primeira noite de volta ao meu lar, dormindo no quarto principal. Rayana já havia tomado posse do espaço, trocando a organização meticulosa do Alan pelo caos das roupas de grife e cosméticos espalhados. Juntei tudo em sacos de lixo e deixei na escada da sacada. Podia recolher quando pagasse a fiança. A casa parecia outra. Não porque Alan tinha ido embora, mas porque eu finalmente a enxergava como minha. Por tantos anos, mantive o lugar como se fosse um santuário dele, moldado às suas preferências e manias. Agora, com clareza, percebi o quanto de mim nunca tinha estado ali. Isso ia mudar. No dia seguinte, João Luiz me ligou perto do meio-dia com novidades. A fiança da Rayana foi definida em R$50 mil. Como as contas dela estão congeladas, vai ter que pedir ajuda a alguém. E o Carlos? R$200 mil. O juiz não gostou nada do histórico dele em crimes financeiros.
Quem diria que meu genro já estava na mira por fraude em valores mobiliários? Eu, claro, não fazia ideia. Mas pensando bem, fazia sentido. Durante anos eles me excluíam de qualquer conversa séria sobre dinheiro, sempre falando comigo como se eu fosse uma criança, explicando tudo em conta de padeiro, achando que eu não entendia nada. Eles estavam prestes a descobrir o quanto eu realmente entendia. Contei a João Luís que queria mexer na casa. Rayana já tinha uns empreiteiros contratados para reformas, mas eu preferia seguir com minha própria visão. Ótima ideia, disse ele. Agora a casa é sua, Renata. Faça o que te fizer feliz. E o que me fazia feliz era justamente desmontar todos os planos que minha filha tinha feito com a minha herança. Ela queria reformar a cozinha, trocar o piso de madeira e transformar o escritório do Alan em uma adega. Eu, por outro lado, ia transformar o escritório em um estúdio de arte e o espaço planejado para vinhos em uma biblioteca. O telefone tocou de novo. Número desconhecido. Senhora Souza, aqui é a Maju Ferreira, do Canal 7. Soubemos que a senhora foi vítima de um caso grave de fraude envolvendo sua filha. Estaria disposta a contar sua história? A notícia já estava correndo solta. E rápido. Numa cidade desse tamanho, a prisão de um banqueiro famoso e de sua esposa por enganarem a sogra idosa virou manchete em tudo quanto era jornal. Senhorita Cláudia, agradeço seu interesse, mas ainda não estou pronta para dar declarações públicas. Ela insistiu. Entendo que seja difícil, mas sua história pode ajudar outros idosos a reconhecer sinais de abuso financeiro dentro da própria família. E olha, ela tinha razão. Quantas outras mulheres da minha idade estavam sendo manipuladas pelos próprios filhos adultos que nos viam mais como um obstáculo inconveniente para a herança do que como mães? Será que, se eu contasse minha história, eu teria algum controle sobre como ela seria mostrada na mídia? Talvez sim. Talvez fosse a hora de virar o jogo. Pensei em Rayana, provavelmente sentada numa cela naquele momento, ainda acreditando que tudo não passava de um mal-entendido do qual poderia escapar com seu charme. Liguei de volta para a repórter. Senhorita Cláudia, talvez eu tenha sim uma boa história para contar. Depois de desligar, me servi de uma taça de vinho caro que Carlos havia nos dado no último Natal. Ironia, né? Eu estava bebendo, na minha própria sala, um presente comprado com o meu próprio dinheiro roubado. Enquanto degustava, pensava se valia a pena humilhar minha filha publicamente na televisão. A vida tinha dado uma reviravolta digna de novela. A campainha tocou pontualmente às 7 horas da noite. Pela janela, vi Rayana na escada da sacada e parecendo ter envelhecido uns 5 anos da noite para o dia. Não sei como, mas ela tinha pago a fiança. Abri a porta, mas não a convidei a entrar. Mãe, por favor, precisamos conversar. Não temos mais nada para conversar. Você me mandou procurar um lugar para morrer. Pois bem, achei foi um lugar para viver. Os olhos de Rayana estavam vermelhos. A pose impecável de sempre tinha ido embora. Eu cometi erros terríveis, mas ainda sou sua filha. Filhas normalmente não falsificam documentos legais para roubar a herança da mãe. Eu não estava roubando, eu estava... Ela parou, tentando arrumar uma desculpa que não soasse criminosa. Você estava o quê, Rayana? Tentando te proteger de decisões financeiras ruins. Você nunca administrou grandes quantias de dinheiro. Mesmo depois de ser presa por fraude, ela ainda não admitia a verdade. Na cabeça dela, era a vítima das minhas expectativas irracionais. Rayana, deixa eu te contar algo que seu pai, Alan, me disse uns 6 meses antes de morrer. Ele disse que estava preocupado com seu senso de direito, com a sua mania de achar que dinheiro era prioridade, e com a forma como você tratava qualquer pessoa que julgava inferior. O rosto dela ficou branco. Papai nunca disse isso. Disse sim. Ele até comentou que você lembrava muito a irmã dele, linda, charmosa e totalmente incapaz de pensar em mais alguém além de si mesma.
Ele mudou o testamento justamente porque tinha medo do que você faria comigo se tivesse o controle. Mentira! Peguei o celular e mostrei uma gravação. Não é mentira. Seu pai deixou essa mensagem de vídeo, caso você tentasse contestar o testamento. Rayana olhou para o aparelho como quem vê uma jararaca prestes a dar o bote. Toquei a tela e a voz calma e firme de Alan preencheu o ar daquela manhã. Se você está ouvindo isso, Rayana, significa que meus medos sobre o seu caráter se confirmaram. Eu queria estar enganado. Esperei que minha filha tivesse mais integridade do que eu imaginava. Mas se Renata está mostrando este vídeo, é porque você provou que eu estava certo da pior forma possível. Ela desabou na escada da sacada, soluçando alto, sem aquele choro bonito e treinado que usava para manipular as pessoas desde pequena. Ele me odiava, murmurou. Não, filha. Ele te amava tanto que ainda esperava que você o desmentisse. Mas você escolheu provar que ele estava certo. Ela me encarou com o rímel escorrendo pelas bochechas. O que vai acontecer agora? Agora, você vai encarar as consequências. As acusações de fraude, a investigação, a humilhação pública quando tudo isso cair no noticiário. Aliás, o pessoal do Canal 7 já me convidou para uma entrevista sobre abuso financeiro contra idosos. Tô pensando em aceitar. O rosto dela se retorceu. Mãe, por favor, pense no que isso vai fazer com os netos, com a carreira do Carlos, com toda a nossa família. Pois é, eu tô pensando. Diferente de você, que não pensou em nada disso quando decidiu cometer crimes. Ela se levantou devagar, parecendo mais velha e derrotada do que eu jamais a vira. Sei que não vai acreditar, mas eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu só queria o dinheiro. Eu queria a segurança, o status. Queria não me preocupar com nada, nunca mais. Pela primeira vez desde o início desse pesadelo, Rayana estava dizendo a verdade. Eu acredito, filha, mas querer alguma coisa não dá o direito de destruir as pessoas para conseguir. Ela assentiu, lágrimas ainda caindo. O que eu posso fazer para consertar isso? Pode começar admitindo que o que fez foi errado. Afinal, me diga, quando a gente erra feio, o primeiro passo não é reconhecer o estrago? Não foi um engano, não foi cuidado em excesso, não foi confusão, foi errado. Errado de verdade. Foi completamente imperdoável. E, nesse caso, só resta encarar as consequências com alguma dignidade, em vez de tentar escapar delas com manipulações baratas. Rayana me olhou por um longo tempo, talvez enxergando pela primeira vez não a mãe mandona de sempre, mas a mulher que tinha ido além de todos os limites. Eu merecia aquilo, não merecia? Sim, Rayana, com toda certeza. 3 dias depois da confissão dela, lá estava Mariana Almeida, batendo à minha porta. Apareceu impecável, toda produzida, pingando joias e com aquela postura de quem acha que nasceu com um diploma de direito adquirido só porque herdou fortuna por 3 gerações. Renata, precisamos discutir essa situação racionalmente, disse entrando como se estivesse me fazendo um favor. Eu deixei-a entrar, curiosa para saber qual era a versão mirabolante da família dela para justificar as acusações criminais contra Carlos. Mariana se espalhou no meu sofá, como quem chega numa audiência particular. Carlos fez algumas escolhas ruins, mas processá-lo parece bastante vingativo, não acha? Disparou. Vingativo? Retruquei. Seu filho ajudou a roubar toda a minha herança e me expulsou da minha própria casa. Ela suspirou como se eu fosse a exagerada da história. Rayana só seguia o exemplo de Carlos. Ele nem compreendia tudo o que estava acontecendo. A audácia dela era digna de aplausos. Senhora Almeida, seu filho falsificou documentos legais. Isso não é seguir liderança nenhuma. Isso é conspiração para cometer fraude. Ela rebateu com uma calma ensaiada. O advogado dele acredita que podemos chegar a um acordo vantajoso. Você recupera a casa, Rayana encara as consequências adequadas e Carlos evita o escândalo de um julgamento.
consequências adequadas, como se os crimes da minha filha fossem comparáveis a usar talher errado em jantar chique. E que tipo de acordo seria esse? Perguntei. Ela sorriu, confiante, como quem joga carta marcada. A família está disposta a compensar você pelo transtorno. Digamos, R$ 2 milhões, em troca da retirada das acusações contra Carlos. R$ 2 milhões para perdoar o homem que ajudou a roubar 20 milhões de mim? Senhora Almeida, seu filho participou de um esquema que me custou tudo. Acha mesmo que 2 milhões pagam isso? Renata, seja prática. Carlos tem carreira, filhos, reputação. Jogá-lo na prisão não serve a ninguém. Serve à justiça, retruquei. A pose dela vacilou por um instante. Justiça? Você está destruindo famílias por um dinheiro que nunca conseguiria administrar de qualquer forma. Ali estava. A mesma arrogância que havia envenenado minha relação com Rayana. A visão de que eu era só a empregada que ousou sonhar alto demais. Senhora Almeida, acho que terminamos. Por favor, reconsidere. Oferta final, R$ 5 milhões. Era muito dinheiro, mas havia um princípio em jogo. Minha resposta é não, respondi sem pestanejar. Ela se levantou com a compostura de volta ao lugar. Muito bem, mas saiba que a equipe jurídica de Carlos encontrou certas informações sobre as práticas comerciais do seu marido, Alan Souza. Seria uma pena se isso viesse a público no julgamento. A ameaça era clara. Medo? Nenhum, só curiosidade. Que tipo de informação? Do tipo que pode mudar sua visão sobre quem foi o verdadeiro criminoso nessa história. Assim que ela saiu, liguei para João Luiz, meu advogado. Renata, seja o que for que eles acham ter encontrado, não muda os crimes de Rayana e Carlos. Mas isso pode afetar o caso? Em teoria, sim. Se criarem dúvidas sobre o caráter ou as práticas de Alan, podem confundir o júri. Pensei em Alan, em nosso casamento, nos segredos possíveis de mais de 40 anos juntos. João, eu quero saber tudo. Cada negócio, cada parceria, cada possível irregularidade. Tem certeza? Às vezes é melhor não cutucar o passado. A família Almeida está ameaçando jogar o nome de Alan na lama para proteger o filho criminoso. Prefiro saber primeiro. Naquela noite, sentei no escritório dele, agora meu, e comecei a revisar seus arquivos. Alan era meticuloso, cada documento numerado e arquivado. Mas logo percebi que algumas coisas não faziam sentido. Pagamentos a empresas de fachada, consultorias com valores absurdos, parcerias com empresas que existiam só no papel. À meia-noite, achei algo que virou meu mundo de ponta cabeça. A investigadora particular indicada por João era uma mulher afiada chamada Carol Souza, especialista em crimes financeiros. Passou 6 horas no escritório, fotografando tudo e montando o que chamou de o retrato real do Império de Alan. Senhora Souza, seu marido comandava uma operação de lavagem de dinheiro por meio da empresa de consultoria. Estamos falando de milhões de reais em transações ilegais na última década. Aquilo bateu em mim como um soco. Isso é impossível. O homem era o homem mais honesto que eu conheci. Sinto muito, mas as provas são fortes. Ele lavava dinheiro para famílias do crime organizado usando o negócio como fachada. Olhei para os papéis espalhados, notas de serviços que nunca aconteceram, contratos com empresas fantasmas, cronogramas que coincidiam com atividades criminosas conhecidas. Há quanto tempo isso? Pelo menos 12 anos, talvez mais. Enquanto eu organizava jantares beneficentes e participava de eventos sociais, Alan sustentava atividades criminosas. E tem mais.
Os 7 milhões de reais que ele deixou para Rayana vieram diretamente da lavagem. Se a Polícia Federal descobrir, vai confiscar tudo como produto de crime. A sala rodou. Minha casa, meus investimentos, tudo estava em risco. E então veio a pergunta que não saía da minha cabeça. Será que eu realmente conheci o homem com quem vivia a vida inteira? A menos que... A menos que o quê, Carol? Parecia inquieta, como quem tenta esconder uma fofoca quente. A menos que a equipe jurídica da Rayana e do Carlos já saiba de tudo e esteja planejando usar isso como trunfo. Se eles entregarem à Polícia Federal os crimes do Alan, podem negociar a imunidade em troca de cooperação. Minha filha e o marido não eram apenas aproveitadores. Estavam segurando uma bomba atômica em cima da minha cabeça. Quais eram as minhas opções? Legalmente, eu poderia me apresentar à Polícia Federal, contar tudo e torcer por um pouco de clemência. Claro, perderia quase todo o dinheiro, mas talvez ficasse com a casa. Se não fizesse isso, os advogados da Rayana e do Carlos provavelmente soltariam essas informações como quem solta rojão no Réveillon. No fim das contas, eu perderia tudo do mesmo jeito e ainda poderia ser acusada de me beneficiar, mesmo sem saber, dos rolos criminosos do meu marido. Pensei na cara de certeza da Mariana Almeida quando sugeriu aquele acordo nojento. Eles sabiam dos podres do Alan o tempo todo. Carol, como descobriram isso? Perguntei. O Carlos é do mercado financeiro, né? Ele olhou os registros do Alan e reconheceu os padrões de longe. A questão era, o que eles pretendiam fazer com isso? Meu celular vibrou. Era a Rayana. Mãe, precisamos nos encontrar hoje à noite. Tem coisas sobre o papai que mudam tudo. Eu já sei, Rayana, respondi seca. Silêncio do outro lado. Depois ela soltou. Então você já sabe da lavagem de dinheiro, das conexões criminosas, que tudo que ele deixou tá sujo? Sei. E aí? Rayana respirou fundo. Os advogados do Carlos já procuraram a Polícia Federal. Eles disseram que podemos renegociar. Renegociar como? Perguntei já com a raiva subindo. O Carlos ganha imunidade se entregar informações sobre a rede criminosa do papai. Você fica com 5 milhões de reais e a casa. O resto vai para o governo. E você? As acusações de fraude somem. Todo mundo sai limpo dessa confusão. Foi genial, mas num nível meio psicopata. Minha filha conseguiu transformar minha tragédia pessoal em barganha de mercado. Então, você tá me pedindo para lucrar com os crimes do meu pai? Explorando os crimes do meu pai? Falei. Tô pedindo para você ser prática, mãe. Ou isso, ou você perde tudo e ainda pode acabar respondendo também. Olhei em volta no escritório do Alan. Tudo cheirava a dinheiro sujo. Móveis caros, coleção de arte, livros raros. Parecia cenário de novela de vilão da Globo. Preciso de tempo para pensar, respondi. Mãe, a reunião com a Polícia Federal é amanhã cedo. O advogado do Carlos precisa de resposta ainda hoje. Desliguei. Fiquei sentada na escuridão do escritório, cercada pelas provas da vida dupla do meu marido. 43 anos casada com um estranho. E minha filha? Herdou mais que dinheiro dele. Herdou a esperteza para enganar. Só que cometeu um erro fatal. Me subestimou. Peguei o telefone e liguei para Carol. Amiga, quão rápido você consegue me marcar uma reunião com a Polícia Federal? Tem uma história que eles vão adorar ouvir. Pouco depois, estava numa sala de conferências no centro de São Paulo, com o advogado João Luiz do meu lado e a agente Barbosa da Polícia Federal na minha frente. Ela era o estereótipo perfeito, séria, inteligente e com uma cara de "não tô aqui para brincadeira". Senhora Souza, a senhora entende que ao se apresentar voluntariamente, pode estar admitindo que se beneficiou dos lucros do seu marido? Perguntou.
Eu entendo, mas prefiro contar a verdade do que deixar minha filha e o genro manipularem tudo para cima de mim. E ali, coloquei tudo na mesa. Os esquemas do Alan, as falcatruas da Rayana, os jogadas sujas do Carlos e a tentativa deles de me chantagear com essa história de acordo. Então sua filha acredita que pode trocar informações sobre os crimes do seu marido em troca de imunidade? A agente perguntou. É exatamente isso, e ela acha que vou aceitar porque tenho medo de perder tudo. Pela primeira vez, a agente Barbosa esboçou um sorriso. A senhora está com medo, dona Renata? Respirei fundo. 2 semanas atrás, eu era só uma viúva chorando num quarto da pousada Sol Aurora. Hoje, estou aqui confessando a uma agente da Polícia Federal sobre os crimes do meu falecido marido. O medo não é mais o que me guia. O que é, então? Ela perguntou. Raiva. Raiva pura e cristalina de ser manipulada por gente que sempre me achou burra. A agente sorriu de novo. Senhora Souza, estaria disposta a usar uma escuta? 3 horas depois, eu estava na minha sala, com um gravador escondido no peito, esperando a Rayana e o Carlos chegarem, achando que iam me ver rendida. Bateram a porta exatamente às 8 da noite, vestidos como se fossem para um jantar de negócios. Carlos carregava uma maleta, provavelmente cheia de documentos de imunidade. Mãe, você está com uma aparência melhor, disse Rayana, me dando um beijo no rosto como se nada tivesse acontecido. Me sinto melhor. A clareza faz milagres. Carlos abriu a maleta com a calma de quem já fez esse teatrinho várias vezes. Dona Renata, nossos advogados deixaram isso bem vantajoso para a senhora. A casa, 5 milhões em ativos limpos e imunidade total. Ativos limpos? Quase ri. Que nome bonito para dinheiro roubado. Rayana tentou me acalmar. Mãe, o importante é que todos fiquemos protegidos. O passado fica enterrado. E os 20 milhões que o Alan me deixou? Perguntei. Mãe, esse dinheiro tá podre. Não tem como separar do crime. Aceitar 5 milhões é o melhor resultado. E vocês dois? O que ganham com isso? Falei, já encarando o Carlos. Ele se inclinou, cheio de confiança, como se tivesse tudo sob controle. Vamos deixar esse mal-entendido infeliz para trás. As acusações contra a Rayana desaparecem e minha reputação continua intacta, e nossa família pode, finalmente, respirar em paz. Mal-entendido. Ele ainda tinha cara de pau de chamar uma fraude criminosa de mal-entendido. Carlos, me explica uma coisa. Quando exatamente você descobriu as atividades criminosas do Alan? Como assim, senhora Souza? Quero dizer, você já sabia da lavagem de dinheiro quando se casou com a Rayana? Ou só descobriu depois, quando estava planejando colocar a mão na minha herança? Ele e a Rayana trocaram olhares rápidos, daqueles que gritam, culpado. Senhora, acho que isso não tem nada a ver com o que estamos discutindo. Muito pelo contrário, tem tudo a ver. Se você sabia dos crimes do Alan e ficou de boca fechada, isso te torna cúmplice. Agora, se descobriu só depois, enquanto já tramava os seus próprios golpes, bem, aí te torna o azarado mais criativo da cidade. A compostura da Rayana começou a rachar. Mãe, aonde a senhora quer chegar? Ao simples fato de que vocês dois vêm planejando isso há meses, quem sabe até anos. O testamento falsificado, a história do dinheiro desviado, suas amizades convenientes com falsificadores, nada disso caiu do céu. Isso é um absurdo, rebateu a Rayana. Será mesmo? Pois a agente Barbosa acha tudo bastante plausível. Na mesma hora, a cor sumiu do rosto dos dois. Agente Barbosa, murmurou Carlos. Isso mesmo. Ela tem acompanhado com bastante interesse toda a minha história, abuso sistemático de idosos, fraude, extorsão, principalmente quando você tentou me chantagear usando os crimes do meu falecido marido. Carlos levantou-se de supetão, agarrando a maleta como se fosse escudo. Senhora Souza, essa conversa acabou. Não, Carlos, essa conversa está só começando.
Foi nesse instante que a agente Barbosa entrou na sala junto com mais 2 agentes da Polícia Federal. A maleta foi imediatamente confiscada, junto com os celulares dos dois. Rayana Souza Almeida e Carlos Almeida, vocês estão presos por conspiração para cometer fraude eletrônica, abuso de idosos e tentativa de extorsão contra uma testemunha federal. Rayana me olhou com a expressão de uma filha que leva bronca monumental, misto de mágoa e surpresa. Mãe, como a senhora pôde fazer isso com a própria família? Do mesmo jeito que você falsificou documentos e tentou roubar minha herança querida. Só que no meu caso é tudo dentro da lei. Enquanto eram algemados, Carlos tentou a última cartada. A senhora não entende o que fez. A gente ligado aos negócios do Alan que não vai gostar nada dessa atenção da Polícia Federal. A senhora está em perigo. A agente Barbosa interrompeu a leitura dos direitos. Senhor Almeida, o senhor está ameaçando uma testemunha federal? Estou apenas alertando para a realidade. Pois saiba que sua realidade acabou de acrescentar intimidação de testemunhas à sua lista de crimes. Depois de levarem os dois, a agente voltou a se sentar à minha frente. Senhora Souza, o aviso do Carlos pode não ser totalmente vazio. Seu marido tinha ligação com gente perigosa. Perigosa até que ponto? Principalmente a família Torino. Eles lavam dinheiro através de empresas legítimas há décadas e a consultoria do Alan era uma das mais lucrativas. Meu coração deu um salto. A senhora está me dizendo que eu estou em perigo físico real? Potencialmente, mas há algo ainda mais importante. Seu marido não trabalhava só para eles. A agente puxou uma pasta tão grossa que parecia mais uma enciclopédia. Alan Souza não era apenas lavador de dinheiro. Ele foi informante da Polícia Federal do Brasil durante 12 anos. O mundo girou. Como assim? Ele infiltrou-se nas operações, fingindo ajudar a lavar dinheiro, mas na verdade repassava informações cruciais. Nem mesmo nossos escritórios locais sabiam. Era uma operação delicadíssima. Graças a ele, conseguimos dezenas de prisões e milhões em apreensões. Fiquei sem ar. Então, os 20 milhões de reais são meus, legalmente? Exatamente. O Alan morreu antes de concluir a operação, mas sua cooperação resultou em 47 prisões e na apreensão de mais de 200 milhões em ativos criminosos. E por que ninguém nunca me contou? Porque a investigação ainda estava em andamento e também porque não sabíamos se a senhora estava envolvida. A tentativa de fraude da sua filha e do genro acabou confirmando sua inocência. A ironia era quase poética. A Rayana quis me roubar 2 vezes, mas só conseguiu reforçar que meu marido era na verdade um herói infiltrado. Respirei fundo. E agora? Agora, a senhora recebe seu dinheiro de volta, eles respondem às acusações e cabe à senhora decidir que vida quer construir com essa herança legítima. Olhei para minha sala como quem olha pela primeira vez. Não era mais palco de humilhação, e sim de renascimento. E aí, pensa comigo, será que sentir satisfação em ver minha própria filha ser presa me faz uma pessoa terrível? Ou será que é só o universo finalmente me devolvendo justiça? A agente sorriu. Senhora Souza, na minha opinião profissional, a senhora não é terrível, é inspiradora. 6 meses depois, lá estava eu na cozinha da minha casa reformada, preparando café para 2. O sol da manhã entrava pelas novas janelas, que finalmente abriam sem emperrar e iluminava as bancadas que eu mesma escolhi, pela primeira vez em mais de 40 anos. Era quase como se a casa tivesse rejuvenescido junto comigo. Bom dia, senhora Souza! A doutora Karina Souza, irmã da Carol, e minha nova consultora financeira, surgiu na porta carregando uma pasta tão grossa de relatórios de investimentos que parecia mais uma enciclopédia daquelas que a gente comprava em fascículos de banca de jornal.
Sorri pensando no contraste. Antes eu mal sabia mexer no internet banking, e agora tinha gente especializada cuidando do meu dinheiro como se eu fosse personagem de novela das 9. E você? Já viveu aquele momento em que percebe que sua vida virou completamente de cabeça para baixo, mas de um jeito bom? Pois é, eu estava exatamente aí. Bom dia, Karina. Preparada para nossa revisão trimestral? Os últimos 6 meses foram um verdadeiro furacão. Processos judiciais, entrevistas na TV e até algumas transformações pessoais. A Rayana e o Carlos estavam cumprindo pena de 18 meses cada um. A cobertura jornalística sobre os crimes deles acabou me transformando em uma espécie de celebridade nos círculos dos advogados mais antigos. Quem diria, né? Seu portfólio está apresentando um desempenho excelente, disse Karina, se ajeitando na minha nova mesa de café da manhã. A Fundação Beneficente está a todo vapor e o fundo de bolsas já selecionou seus primeiros beneficiários. A Fundação Mariana Souza de Apoio ao Idoso virou meu foco principal. Usei 5 milhões de reais da minha herança para financiar assistência judiciária e idosos que sofrem abuso financeiro dentro da própria família, e também para apoiar mudanças nas leis de proteção ao idoso. Alguma novidade sobre o documentário? Perguntei. A Netflix confirmou o acordo de produção. Eles querem começar a filmar no mês que vem, respondeu Karina. Minha história chamou a atenção da mídia muito além das reportagens iniciais. A Vingança da Mãe, uma minissérie policial inspirada no meu caso, estava sendo desenvolvida e a renda iria para instituições que defendem os idosos. Mas aí Karina franziu o rosto. A Rayana escreveu de novo. O advogado dela diz que ela quer se desculpar e pedir perdão. Ela já me mandou 17 cartas da prisão. As primeiras eu até li. Era um mix de autojustificativas e desespero. Depois parei de abrir. Vamos ser sinceros, tem relações que depois de quebradas nem com supercola dá um jeito. Você acha que mudou sua posição sobre isso, Renata? Não, minha filha. Talvez 6 meses atrás, quando eu ainda estava em luto, sem dinheiro, sem casa e sem perspectivas, eu até aceitasse migalhas de dignidade. Mas aquela mulher ficou no passado. Então, quer que eu marque uma reunião com o advogado da Rayana? Perguntou. Sim, mas não para nos reconciliar. Quero deixar uma coisa bem clara. Ela precisa entender que as ações dela tiveram consequências que vão muito além da cadeia. Ela destruiu nosso relacionamento para sempre. E quero que os filhos dela cresçam sabendo exatamente por que a mãe foi parar atrás das grades. Isso parece duro. Ótimo, é para ser duro. Rayana fez escolhas de gente adulta que machucaram quem ela deveria proteger. Não dá para achar que algumas cartinhas escritas da cela vão resolver tudo. Karina anotou tudo na pasta de couro. E sobre os netos, ela pediu visitas supervisionadas. Meu relacionamento com eles vai depender das escolhas que fizerem quando forem adultos, não das tentativas de reabilitação da mãe. A campainha tocou. Olhei pela janela e vi um caminhão de entregas. Devem ser os móveis novos do estúdio, comentei. Transformar o antigo escritório do Alan em um ateliê iluminado foi meu projeto favorito. Voltei a pintar, algo que tinha abandonado depois do casamento, quando virei esposa multitarefas e mãe administradora. Você pode me perguntar uma coisa pessoal, Renata? Disse Karina. Claro. Você já se arrependeu de como tudo aconteceu? Prisão, manchetes, distanciamento da família? Assinei o recibo da encomenda e pensei. 6 meses atrás, eu era invisível. Uma viúva quebrada, sem casa e sem esperança. Hoje, sou uma filantropa milionária, com uma fundação, um contrato de documentário e um propósito muito maior do que simplesmente sobreviver. Minha filha tentou me deixar sem nada. Meu genro forjou documentos e me chantageou. Eles me mostraram quem realmente eram quando acharam que eu não teria forças para reagir. Mas eles ainda são família, não? Arriscou Carla. Não. Eles são apenas DNA. Família é quem te protege quando você está vulnerável, não quem se aproveita da sua fraqueza para lucrar.
Karina fechou o portfólio, satisfeita. E olha só no que me transformei quando parei de deixar que definissem meu valor. Completei. Depois que ela foi embora, caminhei pela casa. Minha casa, finalmente. Decorada com meu gosto, organizada do meu jeito. No ateliê, encarei minha pintura mais recente. Um autorretrato de uma mulher sob a luz do sol, olhando firme para o futuro. Ela não parecia em nada com a viúva triste que 6 meses atrás encaixotou sua vida em 2 malas. Essa nova mulher parecia independente, destemida, poderosa. Alguém que entendeu que a melhor vingança não é se vingar, é viver de um jeito que seus inimigos jamais imaginaram ser possível. Do lado de fora, o sol se punha atrás das árvores que eu mesma plantei, no terreno que conquistei com inteligência e coragem, não herdado de marido ou de pai. E amanhã? Amanhã eu continuaria construindo a vida que eu escolhi. Se Rayana dizer voltar a fazer parte dela, vai ter que trazer muito mais do que desculpas de cadeia. Vai ter que trazer uma transformação de verdade, daquelas que fazem a gente pensar: será que eu também teria essa coragem? Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e deixar a sua opinião nos comentários. E me diga, você acredita que todo mundo merece uma segunda chance?